Buenas, gurizada cartoleira! Sou Wagner Zambuja, o Mosquito Cartoleiro, e viemos agora trazer para vocês a análise das partidas da rodada. Depois disso, terá o time Valorização e o time Bons e Baratos. Então, e mais uma surpresinha depois desses dois times aí. Então, gurizada, seguimos adiante e vamos lá! Então, bueno, vamos lá, gurizada. Partimos agora para as análises dos jogos da rodada. Lembrando, Sport e Bragantino jogaram na sexta-feira às 19 horas. O jogo empatou em 0-0 e agora daremos sequência aos demais jogos. Atlético Paranaense contra São Paulo. Com suas missões cumpridas na Copa do Brasil e às vésperas de começar uma batalha em torneios internacionais, Atlético Paranaense e São Paulo têm seus caminhos cruzados nesse sábado. Será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba. O início está agendado para as 18 horas. O Furacão garantiu o direito de avançar para as quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira em Goiânia. Ficou no empate por 2-2 com o Atlético Goianiense. Carregou para o duelo a vantagem de ter vencido o duelo de ida em Curitiba por 2-1. No confronto de retorno, abriu o marcador aos 45 minutos da fase inicial, com gol assinalado por Christian, depois de assistência prestada por Nicão. Os donos da casa igualaram a situação aos 11 minutos da fase final em cobrança de pênalti convertida por Zé Roberto. Foi também em uma penalidade máxima que o Atlético Paranaense retomou a frente do marcador. Renato Kaiser, ex-jogador do Dragão, balançou a rede aos 25 minutos. O Dragão só marcou seu segundo gol aos 52 minutos, obra de Éder, porém já era tarde para tentar a virada. Às vésperas do duelo deste sábado, o rubro-negro iniciou a contratação do zagueiro colombiano Nicolas Hernandes. O atleta de 23 anos teve passagens por Real Santander e Santa Fé. Chega para ocupar a vaga aberta com a negociação de Felipe Aguilar para o Atlético Nacional, também na Colômbia. O time terá na próxima quinta-feira sua estreia nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vai encarar a LDU do Equador em Quito. O confronto deve influenciar na escalação do duelo deste sábado. Atletas fisicamente mais desgastados devem ficar fora da relação de titulares do técnico Antônio Oliveira. Já o São Paulo também entrou em campo em vantagem para enfrentar o Vasco na quarta-feira em São Januário. Havia feito 2-0 no Morumbi num encontro de jornada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Completou o serviço com nova vitória, 2-1 nos Cruz-Maltinos. Teve seu trabalho facilitado pela expulsão de Léo Jabá aos 34 minutos do primeiro tempo. Em vantagem numérica, abriu o placar com Rigoni após passe de Orejuela aos 43 minutos. A frente foi ampliada aos 5 minutos da etapa final por Benítez. Recebeu assistência de Pablo. Foi também do tricolor o último gol do jogo. Toque contra. Liseiro, aos 26 minutos, mandou na direção de sua meta, diminuindo a desvantagem do Vasco, já sem forças para buscar a reação. O técnico Hernan Crespo também precisa administrar um calendário lotado e, ainda por cima, a gigantesca rivalidade com o Palmeiras, seu rival na terça, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Em processo de recuperação de lesão muscular, o zagueiro Arboleda retomou os treinamentos de campo. No entanto, ainda é dúvida para a partida deste sábado. Luciano e Éder, ainda aos cuidados do departamento médico, devem seguir de fora.
assim como Diego Costa, Marquinhos e William. Baixa certa é do meia Rigoni, que foi expulso no clássico contra o Palmeiras da jornada anterior. Também desfalque o lateral esquerdo Daniel Alves, que defende a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Palmeiras contra Fortaleza. Com o Atlético Mineiro em sua cola, o Palmeiras defende neste sábado a liderança do Brasileirão 2021. No último jogo, antes de iniciar a batalha contra o São Paulo por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América, terá como palco o Allianz Parque, em São Paulo. O início está marcado para as 21 horas. Foi contra o São Paulo no sábado, em duelo pelo Brasileirão, que o Palmeiras teve no Allianz Parque sua sequência de vitórias ininterrompidas. Depois de novos sucessos, o Alviverde teve que se contentar com o empate sem gols diante do rival que apenas luta contra o rebaixamento no torneio. Isso fez com que sua vantagem na liderança fosse reduzida com 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, viu o Atlético Mineiro, que derrotou o Atlético Paranaense por 2-0, chegar aos 31 e encostar na briga pela primeira posição. Na próxima terça-feira, o Palmeiras voltará a reencontrar o São Paulo, agora em outra condição. Será o início de uma batalha de vida ou morte na Copa Libertadores da América. Confronto pela rivalidade entre os clubes acaba ganhando prioridade. No entanto, o técnico Abel Ferreira não deverá poupar os jogadores, até porque teve a semana livre na preparação para enfrentar o Fortaleza. A agenda do meio de semana foi reservada para confrontos da Copa do Brasil e o Palmeiras foi eliminado precocemente do torneio pelo CRB. Nos treinamentos, o técnico pôde contar com o retorno de Danilo Barbosa, Rony e Luiz Adriano, liberados pelo departamento médico. Para o duelo deste sábado, também ganhou a opção do recém-contratado lateral esquerdo Joaquim Piqueres. Ele teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, já pode ser escalado. Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes suspensos, no entanto, não podem atuar. Agora, responsável pela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, o CRB parou no Fortaleza. Depois de ter sido derrotado por 2-1 de virada no Castelão, o time alagoano foi superado novamente pelo tricolor do Pice na quarta-feira. Dessa vez no Rei Pelé, no duelo de retorno das oitavas de final, levou 1-0, confirmou a classificação da equipe cearense. Foi assinalado por Wellington Paulista aos 48 minutos do primeiro tempo. Foi a sexta vitória do Fortaleza nas últimas 7 partidas. Quem impediu essa sequência de ser perfeita foi o 3-1 sofrido no domingo. 3-1 no clássico contra o Ceará, que deixou o time parado nos 27 pontos. 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Não perdeu a terceira posição na tabela de classificação, mas antes do início da disputa da 15ª jornada, ganhou a companhia do Red Bull Bragantino. Como visitante, o desempenho do Fortaleza é bastante inferior. O time é o 11º colocado no ranking desse quesito do Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou na condição de visitante, conquistou 8, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fez 6 gols e sofreu 8. O técnico argentino Juan Voivoda abriu a porta para realizar mudanças significativas na escalação da equipe para o duelo desse sábado, devido ao desgaste apresentado pelos atletas. Porém, preferiu aguardar pela reação dos jogadores após o confronto com o CRB para definir o time apenas um pouco antes do jogo em São Paulo. Cuiabá e Bahia.
No limite da zona de rebaixamento, o Cuiabá enfrenta o Bahia nesse sábado. O encontro terá como cenário a Arena Pantanal, em Cuiabá. O início está previsto para 21 horas. Em um meio de semana que teve a agenda reservada para confrontos da Copa do Brasil, o Cuiabá pôde utilizar a sua folga de jogos na preparação para o encontro com o Bahia. Contou com a semana livre para treinamentos, uma vez que foi eliminado precocemente do torneio. Entrou em campo pela última vez no sábado, quando, em Porto Alegre, ficou no empate sem gols diante do Internacional na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Apresenta um ponto de vantagem na comparação com São Paulo, 17º colocado e primeiro time na região da degola. Tem, no entanto, um jogo a menos. Como mandante, o desempenho do Cuiabá é inferior, apresenta a quarta pior campanha no ranking dos donos da casa do campeonato. Dos 18 pontos que disputou na Arena Cuiabá, conquistou 5, uma vitória, 2 empates, 3 derrotas. Fez 7 gols e teve sua rede balançada em 10 oportunidades. O recém-contratado meio colombiano Jesus Cabreira teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e deve ser relacionado para o confronto desse sábado. O meia Clayson, emprestado pelo clube ao Bahia, não pode jogar por questões contratuais. Depois de sofrer 5 derrotas seguidas sem ter conseguido fazer um gol sequer, o Bahia acabou com o jejum na quarta-feira. Em Feira de Santana, o tricolor bateu o Atlético Mineiro por 2-1 na partida de retorno das oitavas de final da Copa do Brasil. Embora o resultado possa ter servido para melhorar a autoestima dos atletas, em termos práticos, foi inútil. Afinal, na sequência de fracassos do Bahia, estava o 2-0 sofrido em Belo Horizonte na partida de ida do confronto. Assim, acabou sendo eliminado na disputa. Como também caiu na segunda fase da Copa Sul-Americana, agora o clube terá até o final da temporada dedicação exclusiva à disputa da Série A, com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O tricolor iniciou a participação na 15ª rodada, figurando na 10ª posição da tabela de classificação. Como visitante, o clube tem desempenho inferior. O Bahia é o 13º colocado no ranking desse quesito do Brasileirão. Dos 18 pontos que disputou fora de seus domínios, conquistou 7, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fez 9 gols e sofreu 11. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, que foi cortado da relação de atletas que enfrentaria o Galo em cima da hora, treinou normalmente após o duelo e deverá voltar ao time neste sábado. Danilo Fernandes, Tony Anderson, Jonas e Liger seguem aos cuidados do departamento médico e estão fora do confronto. Santos contra Corinthians. O estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, a mais famosa vila do mundo, recebe neste domingo o clássico envolvendo Santos e Corinthians. O pontapé inicial está marcado para as 16 horas. Com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, o Santos iniciou a disputa da 15ª rodada do campeonato na 8ª posição da tabela de classificação. Como mandante, o Peixe tem desempenho superior, é o 6º colocado no ranking dos donos da casa do Brasileirão 2021. Dos 21 pontos que disputou na Vila Belmiro, conquistou 14, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 9 gols e sofreu 3. O atacante Marinho, que ficou fora das 2 últimas partidas, deve ser liberado para voltar ao time no clássico. Agora, com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas,
O Corinthians iniciou a participação na 15ª rodada do Brasileirão na 11ª posição. Como visitante, o desempenho da equipe é bastante superior. Aparece na 4ª posição do ranking nesse quesito da Série A do campeonato. Dos 21 pontos que disputou como visitante, colheu 12, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 6 gols, sofreu 4. A escalação para o duelo contra o Santos deve ser Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos. Cantígio, Gabriel pode ser substituído por Rony e Juliano. Mosquito, Adson e Jô. América Mineiro e Fluminense. Avançando nas Copas, mas com dificuldades no Brasileirão, o Fluminense tem o América Mineiro enfiado na zona de rebaixamento em seu caminho neste domingo. O ponto de encontro será o Estádio Independência em Belo Horizonte. O início está agendado para as 16 horas. O Coelho até conseguiu respirar fora do Z4, com 2 vitórias seguidas após a chegada do técnico Wagner Mancini. No entanto, retornou ao seu habitat natural após completar 5 rodadas sem sucesso. Foram 3 derrotas, 2 empates, que fizeram com que fossem revividos os fantasmas do passado. Afinal, essa é a 4ª vez que o América Mineiro sobe para a primeira divisão desde que o formato de pontos corridos foi adotado. Nas 3 anteriores, voltou para a Série B logo no primeiro ano. Com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, iniciou a disputa da 15ª rodada, ocupando a 18ª posição na tabela de classificação do campeonato. 2 pontos abaixo do Cuiabá, 16º e primeiro time fora da zona do rebaixamento. Como mandante, o desempenho do Coelho é superior. É o 14º colocado no ranking dos donos da casa do Brasileirão. Dos 21 pontos que disputou na condição de mandante, ganhou 6. 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Fez 4 gols, teve sua rede balançada em 5 oportunidades. Já o Fluminense assegurou na terça-feira sua classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. No Maracanã, bateu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0, em jogo que havia sido adiado devido ao falecimento de Alex, filho de Arce, técnico da equipe paraguaia. O gol assinalado por Fred em cobrança de pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo, o Color no sábado, no mesmo local, havia feito 3-0 no Criciúma, garantindo também sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. Com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, ocupa a 12ª posição na tabela de classificação. Tem um jogo atrasado, compromisso com o Juventude, que foi adiado devido ao ajuste de seu compromisso na Libertadores. Essa situação limita a possibilidade de Roger poupar jogadores pensando no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, no Equador, marcado para a quinta-feira. Assim, deverá colocar em campo contra o América Mineiro o melhor que tem à disposição. Agora vamos para Juventude e Atlético Mineiro. Com o Juventude enfrentando o surto do vírus, bichinho, o Atlético Mineiro pensando na Copa Libertadores da América, os clubes têm seus caminhos cruzados neste domingo. O encontro terá como cenário o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A previsão é de que a bola comece a rolar às 16 horas. O técnico Marquinhos Santos precisou recorrer a jogadores das divisões de base para conseguir cumprir os treinamentos programados para a semana. Um surto do vírus, o bichinho, provocou o afastamento de 6 atletas
colocados em isolamento social. Os laterais, Michel Macedo e William Matheus, volantes, Elton e Jadson, o meia, Wagner e o zagueiro Rafael Foster. Problemas para escalar o time visando o encontro com o Atlético Mineiro são ainda maiores. Como o Galo cedeu à Juventude o zagueiro Vitor Mendes, volante Guilherme Castilho e o meia Bruninho, os atletas, por exigência contratual, não podem enfrentar seu ex-clube. Assim, o treinador pode ter que lidar com até 9 baixas para a partida, uma vez que há possibilidade de Foster e Macedo, que cumprem o período de isolamento social antes do confronto, sejam liberados. Porém, além de terem que apresentar resultado negativo, precisam estar em boas condições físicas. Assim, é improvável que possam ser utilizados na partida. Já o Galo também estuda colocar uma equipe recheada de reservas para encarar o Juventude, porém não por problemas médicos. O time faz na quarta-feira sua estreia nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Irá enfrentar o River Plate em Buenos Aires. Assim, o técnico Cuca analisa a possibilidade de preservar os atletas mais desgastados para que estejam em melhor condição física para o confronto. Na quarta-feira, o Galo encarou o Bahia no jogo de retorno das oitavas de final da Copa do Brasil. Teve mais trabalho do que se esperava para confirmar a classificação para as quartas de final. Havia vencido o confronto em Belo Horizonte por 2-0, porém, em Feira de Santana, perdia pelo mesmo placar no intervalo. Assim, Cuca precisou acionar atletas considerados titulares que estavam no banco de reservas na segunda etapa. O Atlético Mineiro não virou o jogo, acabou perdendo de 2-1, resultado suficiente para que conseguisse a classificação. Flamengo e Internacional. Tendo aberto por conta própria um período maior para treinamentos em sua agenda, o time principal do Flamengo volta a campo neste domingo para encarar o Internacional. Será realizado no Maracanã, Rio de Janeiro, ainda sem a presença de público a partir das 18h15. O rubro-negro teve na noite de quinta-feira compromisso pela rodada de volta da Copa do Brasil. Enfrentou o ABC em Natal. Porém, como havia marcado 6-0 no jogo de ida em casa, técnico Renato Gaúcho resolveu garantir uns dias extras para treinamentos com a equipe principal. Mandou apenas reservas e atletas das divisões de base para a capital potiguar. Até o treinador não foi. Seu auxiliar Alexandre Mendes comandou a vitória por 1-0. Gol de João Gomes aos 40 minutos do segundo tempo. No Brasileirão, o Flamengo tem 24 pontos, 8 vitórias e 4 derrotas, 2 jogos atrasados. Iniciou a disputa da 15ª rodada na quinta posição na tabela de classificação, 8 pontos abaixo do Palmeiras, líder. Como mandante, mantém o mesmo padrão de desempenho, também é o quinto colocado no ranking dos donos da casa do Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou na condição de mandante, ganhou 15, 5 vitórias e 2 derrotas. Fez 14 gols, sofreu 7. Já o Colorado também teve a semana livre para treinamentos, porém não por seus méritos. O período livre foi fruto de seu fracasso precoce na Copa do Brasil. O período serviu para que o técnico Diego Aguirre fizesse uma série de experiências na montagem da equipe para encarar o Flamengo. Ele tem problemas para lidar, porém também ganhou novas opções para a escalação. Entre os problemas estão Moisés, que foi expulso no empate sem gols contra o Cuiabá na jornada anterior, terá que cumprir a suspensão automática, e Maurício lesionado. A parte das boas notícias tem a recuperação do meia Patrick, que foi liberado pelo departamento médico após sentir desconforto muscular e voltou aos treinamentos de campo, assim como Yuri Alberto, Thiago Galhardo, que estava em tratamento,
e a regularização do recém-contratado zagueiro argentino Gabriel Mercado, seu nome foi publicado no BID e ele poderá fazer a sua estreia. Ceará contra Atlético Goianiense. O Ceará entra em campo pela primeira vez neste domingo após sua Semana dos Sonhos. Faz contra o Atlético Goianiense sua primeira partida após a vitória no Clássico diante do Fortaleza. Terá como cenário o estádio Governador Plácido Castelo, o Castelão, em Fortaleza. O início está marcado para as 18h15. Depois de amargar um jejum de 5 clássicos, 2 derrotas e 3 empates, sem superar o Fortaleza, o Ceará conseguiu colocar fim à sequência no domingo. No duelo pela 14ª rodada do Brasileirão, fez 3-1 no tricolor do Pista, que garantiu uma semana de absoluta tranquilidade para o técnico Guto Ferreira, que vinha atravessando períodos turbulentos no clube após perder a decisão da Copa do Nordeste, a final do estadual, e ver seu time eliminado na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, justamente diante do Fortaleza. De quebra, o clássico rei estendeu a sequência invicta do Vozão para 10 partidas. A série, no entanto, ainda não é de grande qualidade. Conta com mais empates, que são 6, do que vitórias, que são 4. No Brasileirão, com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, Ceará, que ao lado do Cuiabá é a equipe com maior número de igualdade no torneio, e iniciou a disputa da 15ª rodada na 7ª posição da tabela de classificação. Já o Atlético Goianiense inaugura neste domingo o período de dedicação exclusiva à disputa do Brasileirão. A competição foi a única que restou em sua agenda após ter sido eliminado da Copa Sul-Americana em sua segunda fase. O Dragão caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, em Goiânia, foi eliminado ao ficar no empate por 2-2 com o Atlético Paranaense. Na partida de ida em Curitiba, havia sido derrotado por 2-1. O Furacão esteve por 2 vezes à frente do marcador. Abriu o placar aos 45 minutos da etapa inicial com o Christian. O Atlético Goianiense reagiu, igualou em cobrança de pênalti executada por Zé Roberto aos 11 minutos da fase final. Porém, sofreu o segundo gol, também em penalidade máxima, aos 25 minutos. Gol de Renato Kaiser. Só foi alcançar o segundo gol aos 52 minutos, mas era tarde para uma virada. E o último jogo da rodada, Grêmio e Chapecoense. Os 2 piores times do Brasileirão 2021 estarão frente a frente nesta segunda-feira. O ponto de encontro será a Arena do Grêmio em Porto Alegre. O pontapé inicial está marcado para as 20 horas. O tricolor gaúcho conseguiu dar sinais de melhora, mas não no Brasileirão. Na terça-feira, também atuando em seu estádio, voltou a superar o Vitória no duelo de retorno da Copa do Brasil. Marcou 1-0, gol de Jean-Pierre em cobrança de pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo. Fez o suficiente para controlar a situação depois de abrir larga vantagem ao marcar 3-0 no duelo de ida em Salvador. Na Série A, todavia, segue situação agonizante. Na jornada anterior, foi derrotado pelo Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista, tendo acertado somente uma finalização ao longo do confronto. Ficou dessa maneira estacionado nos 7 pontos. Uma vitória, 4 empates, 7 derrotas. É o 19º colocado na tabela de classificação. Iniciou a disputa da 15ª rodada com desvantagem de 6 pontos na comparação com o Cuiabá, 16º colocado e primeiro time fora da região da degola. Com dinheiro para investir,
resolveu atender os pedidos de reforços feitos pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Anunciou a contratação do atacante colombiano Borja. Foi emprestado pelo Palmeiras. O atleta já iniciou os treinamentos em Porto Alegre e depende apenas da regularização de sua documentação para que possa ser relacionado para o duelo com a Chapecoense. O treinador, no entanto, pode ganhar mais opções para a partida. Depois de receber a liberação de Thiago Santos, que já enfrentou o Vitória, do departamento médico, a expectativa é de Kahneman, Michael e Douglas Costa, em fase final do processo de recuperação de lesões, estejam disponíveis para o encontro desta segunda-feira. Assim, segue de fora por problemas físicos Rafinho, Diego Churin e Diego Souza. Buenas, meus amigos. Então, dando sequência agora, nós vamos passar as dicas de jogadores, valorização e bons e baratos. Para goleiros, temos as dicas como Diego Alves, do Flamengo, Felipe Alves, Gabriel Chapecó e Matheus Cavicchioli. Diego Alves, para valorizar, começa a valorizar a partir de 1,54. Felipe Alves começa com negativo 0,35. Gabriel Chapecó em 1,37. E Matheus Cavicchioli 1,67. Para laterais, deixamos a dica. Alan Ruschel, para começar a valorizar, necessita de 0,89. Bruno Cortez, para valorizar, começa a valorizar a partir de negativo 0,13. Busanello começa a valorizar a partir de 1,67. Egídio é uma boa pedida, começa a valorizar a partir de 1,06. E Fábio Santos começa a valorizar a partir de 0,7. Agora deixamos zagueiros. Começamos por Éder. Éder, para valorizar, começa a valorizar em 0,84. Cadu, negativo 0,28. Manuel, menos 1,58. Marcelo Benevenuto, 1,52. E Pedro Jeromel, a partir de 0,4. Agora partimos para os meias. Darlan começa a valorizar a partir de 0,16. Jorginho, a partir de 1,95. Juninho valora, a partir de 0,42. Rodriguinho, 1,96. E o William Maranhão, a partir de negativo 0,8. Agora passamos aos atacantes. Fred começa a valorizar a partir de negativo 0,62. Gustavo Mosquito começa a valorizar a partir de 0,77. Luiz Henrique a partir de 1,02. Rossi a partir de 0,71. E Zé Roberto a partir de 0,12. Então, gurizada, a partir daqui passaremos as dicas, o nosso time valorização. Começamos por Gabriel Chapecó, do Grêmio, Felipe Luiz e Wanderson nas laterais, Manuel Villarão na zaga, Ederson, Lima e Arrascaeta, os meias, Bruno Henrique, Marinho, Gabigol de capitão, os atacantes. O técnico é Renato Gaúcho. O time saiu por 147,61 cartoletas. Agora o time bons e baratos vem com Gabriel Chapecó no gol, nas laterais, Wanderson e Egídio. Na zaga, Manuel, Pedro Jeromel. Meias, Everton Ribeiro, Alisson e Lima. No ataque, Rossi, Borja e Gabigol de capitão. O técnico é Luiz Felipe Scolari.
o time saiu a 105,26 cartoletas. Agora, gurizada, mais uma surpresa que nós começamos hoje um time a partir de 100 cartoletas, o time fundo do poço. Então, esse time vem com no gol Felipe Alves, nas laterais, Bruno Cortes e Fábio Santos. Na zaga, Pedro Jeromel e Manuel. Os meias, Jorginho de capitão, William Maranhão, Darlan. No ataque, Zé Roberto, Fred e Rossi. O técnico é Antônio Oliveira. O time saiu por 82,51 cartoletas, gurizada. Então, vamos aproveitar aí, ó, dê uma mesclada nas dicas aí, vai dar para a gente dar uma pontuada e dar uma valorizada aí, ó, muito bem nessa rodada. Então, aguardo vocês, deixa o joinha aí para auxiliar o canal. Lembro vocês sim, ó, amanhã no Instagram, 1 hora antes de encerrar, a gente coloca a atualização dos times. Então, vamos lá, gurizada, boa metade e fui!